Cara, pois é, né? Assim, vocês estavam falando antes aí da Artemis, não sei o quê. Eu não quis entrar muito no papo, porque eu queria que vocês falassem ao vivo também sobre isso. Aqui. Pois é, o que tá rolando, cara? Assim, primeiro, deixa eu fazer uma pergunta aqui capciosa, vai. O Elon Musk falou que a gente já tá em Marte em 2030. Na época eu falei assim, duvido. E eu continuo duvidando. Mas você está falando que tem uma aceleração a gente provavelmente pousa na Lua em 2025. O que acontece? A NASA lançou um programa chamado Artemis. E eu, quando ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu inscrevi o Brasil nesse programa. O Brasil é um dos países participantes. Por que é importante? Porque o que contém nesse programa? Contém retorno à Lua. Lembrar que o último homem que esteve na Lua foi em 1972, programa Apollo. Então, retorno à Lua, a construção de uma estação que vai ficar em órbita da Lua, que é a estação Gateway. Utilizar a Lua e o conhecimento adquirido... Vai dar para ver da Terra essa estação? Talvez com telescópio, talvez consiga ver assim. Maneiro. Vai ter usar a Gateway e a Lua como um outpost, vamos dizer, para sair de lá depois para destinos mais distantes. O retorno, a ida a Marte, espaço profundo, asteroides, ou seja, o planeta Terra realmente indo começando além. A brincadeira. Agora, esse programa ele tem um interesse muito bom no sentido de pesquisa, primeiro, para os nossos pesquisadores poderem trabalhar com Lua, com Marte, espaço profundo, asteroides, etc., conhecimento que vem a partir daí. Para empresas e pequenas empresas, startups vão poder trabalhar com desenvolvimento de sistemas e subsistemas das espaçonaves, ou mesmo espaçonaves completas, se for o caso. E quem sabe outros astronautas mais para frente, que a gente possa ter no Brasil, que vão para a Lua, para nossos profissionais, que vão fazer o treinamento na NASA, em outros lugares, assim por diante. E como é que está esse programa? Então, ele foi lançado, eu incluí o Brasil lá, foi muito interessante isso aí. Para mim não foi tão difícil, porque eu, obviamente, já conhecendo o pessoal da NASA, 20 anos lá. Agora, o ano passado nós tivemos o lançamento do Artemis 1, a primeira missão. Qual o objetivo do Artemis 1? Era testar o foguete SLS, que é o Space Launch System, e a cápsula Orion. E foi feito esse lançamento, teve completo sucesso, a cápsula foi objeto que foi muito distante, vamos dizer assim, e retornou, ele passou da Lua 40 mil milhas e retornou, funcionou tudo 100%, os sistemas estão operando bem. Não, sem tripulação ainda, esse primeiro. Agora, nessa semana, na segunda-feira, eles tiveram a escolha de 4 astronautas, 3 da NASA, 1 da Agência Espacial Canadense, para ser a tripulação do Artemis 2, que vai fazer um perfil de voo semelhante, vai passar pela Lua e uma certa distância e retornar, para primeiro testar os sistemas. É semelhante ao que foi feito na Apollo, programa Apollo, gradualmente você vai testando sistemas até ter a capacidade, a competência para pousar na Lua. E o Artemis 3, em 2025, deve ter o pouso na Lua com outros astronautas, outros 4 astronautas escolhidos também. E aí as coisas vão começar a ficar interessantes, porque... se não é até agora, para fazer um habitat na Lua. Esse habitat vai ficar como um posto avançado para pesquisa e para permanência na Lua, como uma estação espacial. A partir dali, a gente vai conhecer mais sobre a Lua, as possibilidades da Lua, coisas que nós ainda não tivemos oportunidade de estudar, produção de energia com L3 e outras coisas lá. E depois, esse conhecimento vai servir para Marte também, por volta de 2035, as primeiras missões para Marte. Então, programa espacial é sempre assim, você vai aos poucos testando tecnologias até completar e conseguir cumprir aquela missão como um todo. Aconteceu a mesma coisa com a Lua, se lembra lá atrás, começou na Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, 1957, o lançamento da Sputnik pela União Soviética, então todo mundo ficava olhando aquele satélite passando, será que eles estão observando, espionando aqui. Em 1961, o Yuri Gagarin, 12 de abril, lançou, fez a primeira órbita na Terra. Logo na sequência, Alan Shepard, nos Estados Unidos, fez um voo suborbital. E em 1962, na Universidade de Rice, lá em Houston, que o presidente Kennedy falou uma frase que ficou muito famosa, assim, we choose to go to the moon. We choose to go to the moon by the end of this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Então, nós escolhemos ir para a Lua.
Escolhemos ir para a Lua até o final dessa década e fazer outras coisas, não porque elas são fáceis, mas porque são difíceis. E aí, com muito recurso e muito determinação, começou no programa Mercury, que é esse que tinha o Alan Shepard, o John Glenn, etc. Depois entrou o programa Gemini, que era basicamente um programa para testar e treinar certas competências, como acoplamento em voo, né, no espaço, atividade extraveicular, lá com Ed White. E a partir daí veio o programa Apollo. Teve um acidente logo no começo, o Apollo 1, que ela, num teste no solo ainda, teve um fogo dentro da cápsula e os 3 astronautas morreram, o Ed White foi um deles, e continuaram no programa. Apollo 8, né, que orbitou a Lua, já era um primeiro passo, porque é complicado você chegar lá, tem todas as reconfigurações da espaçonave. Depois a Apollo 11, né, teve outras coisas, mas a Apollo 11 o primeiro pouso, mas até lá, então, muita coisa foi testada. Quis falar tudo isso para ver como é uma coisa gradual para chegar, né? E a gente está vendo isso com Artemis de novo. Vocês acham que, assim, você falou que em 2025, porque assim, eu ia te perguntar, se você não tivesse já dito, o que a gente vai fazer na Lua, né? Que assim, a gente já foi na Lua e inclusive uma das respostas que eu mais comuns que eu ouço do porquê a gente não volta na Lua é o que a gente vai fazer lá. Então assim, eu ia te perguntar, o que a gente vai fazer lá? Aí você falou, vamos construir lá um habitat. Isso, né? Uma das coisas. É um posto avançado, né? É um posto avançado. Isso. Esse posto avançado que vai ser construído lá não deve ser em 24 horas. Deve ser um trabalho longo. Exato. Vai envolver sondas, né? Vai ser como os postos da Antártida, né? Aí pessoas ficarão lá na espaçonave ou na Lua por um tempo, né? A ideia dessa construção de habitats, você lança espaçonaves de carga que depositam de alguma forma, pode ser com paraquedas, paraquedas não vai ser na Lua, obviamente que lá não tem atmosfera, mas vai ser um pouso de alguma forma lá para colocar esses sistemas, né? E a partir daí as primeiras tripulações vão ter que montar esses sistemas para começar a operação. E aí a permanência na Lua vai nos dar muito mais conhecimento sobre o que tem lá e o que a gente pode tirar de proveito.